Bom dia, queridos educandos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Ed Joel e hoje teremos mais uma aula de ciências sobre ecossistemas brasileiros. Será a nossa última aula do bimestre e vai tratar deste tema. Hoje nós vamos tratar de Caatinga e Mata Atlântica. Quero dar as boas-vindas aos educandos, também aos queridos responsáveis que acompanham esta aula e nossos queridos companheiros aí, colegas professores, tá bom? Aqui comigo, para fazer a interação com vocês, com o chat, eu tenho o professor Magno. Vamos aproveitar aí, galera. Hoje é o fechamento dos ecossistemas, a gente viu todos aí nos decorreres da aula, pode procurar aí que tem. E a gente vai fazer o fechamento aqui, mas embora você tenha alguma dúvida, de repente que tenha ficado lá em algum dos outros que a gente tratou, a hora que abrir o chat você pode ficar à vontade, a gente está aqui para tirar as dúvidas e fazer a aula, enfim, render o melhor possível para vocês, tá legal? Muito bem. Então, para começar aí, vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada. Então, é a 07, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, etc., correlacionando essas características à flora, à faunas específicas. Ok? Como é que nós vamos, então, trabalhar nesta aula? É lógico que a gente vai dar aquela revisada no caderno do aluno, refletir sobre o que está sendo conversado, resolver as atividades quando necessário, interagir com o professor Magno lá no chat e buscar informações. Tá bom? Qual é o objetivo da aula? Entender a importância em relação à biodiversidade, ao clima e ao potencial econômico de cada ecossistema brasileiro. Muito bem. Então, nós percorremos aí, desde a primeira aula, a gente falou da Amazônia, que era o maior ecossistema do Brasil. Aí falamos do segundo maior, que era o Cerrado. Depois, o professor Magno falou com vocês do Pampa e do Pantanal. E hoje, então, a gente vai começar falando sobre Caatinga. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre Mata Atlântica, tá bom? Então, eu quero saber o que vocês sabem aí sobre Caatinga, primeira coisa. Tá? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês dizerem para mim como será que é o clima da Caatinga, como serão os corpos d'água, sua vegetação e a sua fauna. Ou pode colocar outras coisas que não estejam aí também, que você conheça. Ok? 3 minutinhos. Vou começar por você mesmo, Matheus, que fala que ninguém fala seu nome que está respondendo. E ninguém fala seu nome, quente e seco, tá bom? Eu li sua mensagem aqui. Professor Joel, olha a pérola que eu encontrei aqui, ó. Pérola não, aquilhentado aqui o negócio. É verdade que esse local chamava Mata Branca? É uma das versões, tá? A maioria aqui escreveu clima seco e quente. Alguns escreveram aqui árido, mas muito poucos. Ok. Acho que foram aqui no caminho certo. A Sofia, a Maria Luísa, tem o Guilherme que escreveu também, a Nicole, Samuel, a grande maioria foi nessa ideia de clima respondendo aí no chat. A Bianca escreveu, a Caatinga tem um clima quente e seco e sua vegetação é rasteira. Olha. Eu tinha encontrado um aqui que tinha falado das plantas com raízes e tal, mas enquanto você vai abordando, eu vou procurando aqui. Tudo bem. Pessoal, então, primeiro, muito obrigado pela participação. A maioria aí se arriscou e acertou. Alguns deram uns deslizes ali que a gente estava olhando, mas não tem problema. O importante é que a gente vai aprendendo conforme a gente vai participando, tá bom? E assim, a questão do nome, Caatinga, eu li pelo menos 3 versões. Todas elas vêm do Tupi, e em que pode ser realmente Mata Branca, tá? É uma possibilidade. A outra é Mata Seca. E ainda pode estar relacionado ao relevo, tá? Porque tem algumas serras e tal, e Caatinga estaria ligado à terra e relevo. Então eu vi essas 3 versões, e isso varia de autor para autor. Há ainda uma discussão sobre isso, mas é um termo que vem do Tupi. E assim, alguns colocaram lá no chat a questão do cheiro ruim, etc. Eu não sei de onde que vem esse sinônimo, mas a gente sabe que tem também, mas não tem nada a ver
com o ecossistema, tá bom? Bom, o clima ele é quente e seco. Vamos dar uma olhadinha primeiro, aonde é que fica a Caatinga? Vamos dar uma olhadinha aí no slide rapidinho. Isso. Então, ó, ela está em amarelo aí, tá? A Caatinga. Então, você pode ver aí que são basicamente os estados do Nordeste, né? E essa posição aí no mapa, ela traz dois fatores. Primeiro, devido à posição das serras que se encontram ali, morros e tal, chega pouquíssima umidade que vem do mar, não consegue entrar por ali, tá bom? E olha só que interessante, o solo aí, ele é muito rico, mais rico do que na Amazônia, mais rico do que no Cerrado, só que tem a questão do clima e a questão da chuva, tá? Teve alguém que colocou no chat aí que o clima era árido. Ele não é árido, tá? Eu só chamo de árido deserto, tá? Ele é semiárido, ele é quase desértico e está passando por um processo de desertificação. E muitas vezes esse processo está ligado à mão do homem, tá? À interação do homem. E por que ele é semiárido? Por causa que não entra essa umidade nem vinda do oceano, e muito menos a que vem lá da Amazônia, ela acaba descendo aqui para o sudeste. E aí o que vai acontecer ali? Quando chove, chove muito num lugar só, chega a inundar. E devido à forma do terreno ali, rapidamente essa água se escoa, tá bom? Então, ó, a gente tem um probleminha aí. Vamos dar mais uma olhada na localização aí da Caatinga. Então, olha só, o que acontece? Quando chove aí, é muito rápido. A água escorre, ela vai embora muito rápido, tá bom? Acaba indo para outros lugares, né? E acontece, inclusive, um fenômeno aí dos rios, né? Tirando basicamente o Rio São Francisco, que ele vai cortar grande parte aí da Caatinga, e ele é um rio que a gente pode chamar de perene. O que é isso? Ele não seca, tá? Ele começa lá em Minas Gerais, né? E vai cortando, tá? Ele é um rio que, só que assim, existem lugares que a margem do Rio São Francisco, para você ter ideia, podem chegar a 10 quilômetros de uma margem a outra, na época de cheia. Mas na época de seca, não vai chegar a 500 metros. Então ele é um rio que, apesar de ser perene, ele pode encher muito ou não. Tá? E outros rios aí serão intermitentes. O que é rio intermitente? É aquele rio que ele vai correr por um tempo e depois ele seca. Por isso mesmo, muitas espécies de peixes aí se adaptaram a fazer o quê? Elas enterram seus ovos, né? E fica lá enterrado na lama, os ovos lá no fundo do rio, e aí quando o rio volta a correr, aparece peixe, né? Antigamente até se dizia que os peixes vinham do céu, que quando chovia, vinham das nuvens e tal, porque não se sabia, né? O povo lá criava essas histórias, essas lendas ainda devem existir, porque não se sabia como que funcionava essa questão dos peixes, de onde eles vinham. Na verdade, as espécies que têm ali estão tão bem adaptadas que elas enterram na lama, no fundo do rio, quando percebem que está baixando o nível da água. E aí, esses peixes adultos vão morrer, e quando o rio ressurge, os novos peixes também ressurgem. Tá ok? Então, eles não vêm do nada, eles ficam ali enterradinhos na lama. Tá? Então, é uma curiosidade. Bom, apesar disso, a Caatinga ela ainda engloba aí aproximadamente 11% do nosso país, tá? É bem grandona, né? E vamos dar uma olhadinha aí como é que é essa biodiversidade, né? Que a gente falou, perguntou para você. Olha aí a quantidade de seres vivos, né? Pelo menos aí 148 espécies de mamíferos, dessas 10 são endêmicas, ou seja, só acontecem ali, só aparecem ali. Se a Caatinga sumir, esses caras também somem. Também anfíbio, 49, tá? Planta, mais de 6.000 espécies, né? Répteis, pelo menos 107 espécies, aves, 610 e peixes, 240, que a gente sabe. A gente tem que lembrar que a ciência, ela não catalogou tudo ainda. Tem muita coisa que a gente não sabe e que está sumindo sem a gente saber. Tá? Inclusive, assim como no Cerrado, a flora da Caatinga é muito rica na questão de
princípios ativos de medicamento. Tá? E a gente está perdendo muita coisa sem conhecer. Por incrível que pareça, existem espécies que estão sendo extintas porque servem de cerca. Por exemplo, o pessoal derruba para fazer cerca, ou para fazer lenha, e às vezes até para alimentar algum forno de alguma indústria que possa ter por ali. Porque a gente ainda dá pouco valor, né? A gente vem com essa ideia que vem desde lá da colonização, que é mato, né? E ainda mais se você pensar na caatinga, que quando tem essa seca, perde folha. Por que as plantas vão perder folha? Porque a folha, gente, é que faz a planta perder umidade. Então, para ela não perder umidade, ela perde a folha e fica parecendo um galho seco. Mas basta chover um pouquinho que as folhas reaparecem, aparece flor, tudo se renova. E aí o que parecia morto, na verdade, estava ali só latente, aguardando a água. Já você vai ter outro tipo de vegetação, que é a palma, né? Tem vários, que é um tipo de cacto. Essa palma, ela praticamente não vai ter folha, as folhas vão ser transformadas em espinho e tal, e é o próprio caule que vai fazer a fotossíntese, e ele vai armazenar a água, mas a palma ela tem uma questão interessante. Por que ela chama palma? Porque ela tem um formato mesmo, assim, né, de mão aberta e tal. E ela consegue captar pouca umidade que tiver também no ar. Tá? Então, ela já é adaptada para aquele ambiente. Então, são seres vivos que são muito bem adaptados para aquele ambiente ali. Tudo bem, gente? Bom, acho que eu tenho uma foto aí de como que a caatinga é. E só para a gente dar uma olhadinha, ó, então você tem aí alguns cactos, né? E uma vegetação que parece mais seca, tá? Esse terreno aí meio ferrugem, com cara de ferrugem e tal. Tá? Na margem do Rio São Francisco, isso aí muda. Tá? Na margem do Rio São Francisco vai ser uma flora muito mais parecida até com Mata Atlântica, você vai ter ipê, etc. E tal. E quando você vai mais para Caatinga, aí você vai ter esse aspecto aí, uma mata um pouquinho mais aberta, mas não é rasteira, como alguém colocou ali no chat. Né? Ela é mais aberta, mas ela vai ter plantas que podem chegar até próximo dos 10 metros, tá? De acordo com o que eu li. Tudo bem? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho sobre a caatinga para vocês, né? E agora eu quero que vocês falem para mim. Pelo menos, vamos tentar esquecer a história do seco, porque todo mundo já falou ali no chat. Uma outra característica da caatinga. Pode ser sobre o animal que eu acabei de falar, pode ser sobre as plantas que ali estão, tá bom? Eu vou dar 3 minutos para você pensar pelo menos mais uma característica da caatinga e falar para mim. Olha aí, professora, a Laura escreveu plantas com raízes profundas, né? Teve bastante gente que colocou como característica pouca chuva, mas escreveram cacto, professor. Ó, Camila escreveu cacto. Tem mais alguns aqui que escreveram também isso. E muita vegetação, quer dizer, riqueza de biodiversidade também escreveram. Estou tentando encontrar aqui uma dúvida, professor, que a gente estava até comentando aqui. Desculpa, eu não consegui localizar, mas a sua dúvida eu já vou colocar aqui. Qual a diferença entre fauna e flora, professor? Ok. E também, vocês vão me perdoar, também era do chat anterior, eu não consegui depois localizar aqui o chat, a mensagem do aluno, que fez uma pergunta também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou continuar procurando, mas por enquanto ficou isso, professor. Ó, muito calor, pouca chuva, tem cacto. O Felipe escreveu ninguém. Olha a minha mensagem, mas mesmo assim eu vou escrever de novo. Cactos e tal. Tá vendo como não lê? Estou lendo para você. Isso aí, Felipe, tem mais que reclamar mesmo. Gente, ó, então assim, questão da raiz profunda. Não, tá? Na caatinga, você vai ter uma superfície, apesar de ser bem rico, mas é uma superfície relativamente fina, tá bom? Então a raiz precisa ficar nessa superfície aí que é mais, ou nessa parte mais rasa aí que é mais cheia de nutrientes. Até porque a Caatinga tem um histórico de ter sido mar há milhões de anos atrás. E as suas rochas são muito ricas em sal. Tanto é que você já deve ter visto na TV que um dos grandes problemas lá é que as pessoas armazenam água e quando vai ver a água está salobra, está muito cheia de sal, porque esse sal ele é dissolvido das rochas ali, porque o solo lá é muito rico em sal.
Então é um dos problemas que se tem também. Tá? Então a raiz não pode ir muito profunda, senão ela acaba tendo contato com esse sal aí. Professor, eu encontrei aqui, ó. Sim. O nome é Kaiori. Uhum. Escreveu assim: é um bioma exclusivamente brasileiro. Como que é o nome? Kaiori. Kaiori ou será que é Caio alguma coisa? Não, é Kaiori. Kaiori. Bom, é perfeito isso, tá bom? Caatinga só existe no Brasil. É nosso. O que tem lá é nosso. Tá? Se perder, não tem mais em lugar nenhum. Então, olha a importância disso. Eu já falei que lá pode ter muito remédio, etc. Tal, e só nós temos, só tem no Brasil. Tá? Antigamente se achava que era uma mata seca, sem vida. Hoje a gente tem que ter um outro olhar para isso. Corrigindo, professor, eu acho que é Caio Ryan. Agora sim, Caio muito bem. Ryan. Caio Ryan. Desculpa. Falei que era Caio? Muito bem. Parabéns, Caio. É isso mesmo, tá? Foi um bom lembrete que eu tinha marcado para falar aqui, mas não falei. Né? E quando o professor viu que tinha, eu falei, não, pode ler aí, porque é um lembrete importante. Tá bom? Diferença entre fauna e flora. Fauna são os animais, basicamente. Flora são os vegetais. Mas também tem fungo, tá bom? Também vai ter bactéria, outras coisas que não aparecem quando a gente fala só de fauna e flora. Mas fauna é animal, flora é vegetal. Tudo bem? Quando eu falo de fauna e flora, eu estou falando dos animais e dos vegetais. Ok? Bom, então, acho que falamos um pouquinho das características aí da caatinga. Né? Faltou alguma coisa, professor? Não, acho perguntaram aí? Não, acho que foi uma riqueza de informações, mas todas foram nessa linha muitos falaram cacto aqui e tal, árvores baixas, teve aquela questão de raízes também e tal. Mas eu acho que tá bem aí Ok. Então acho que a gente conseguiu tentar responder aí na medida do possível. Eu estou procurando aqui, professor, acho que alguém comentou, dá para gente puxar isso daí, o tipo de solo, se é solo rico, se é pobre. Sim, o solo lá é muito rico. O problema é que seca rápido, porque quando chove, chove muito em 2 meses, e nem sempre vai chover no mesmo ano, no mesmo lugar, tá? E depois vai ficar muito tempo seco. Mas o solo em si é muito rico, mais rico inclusive que da Amazônia que do Cerrado. Tá? Pelo menos dentro da bibliografia que eu li, posso até citar aqui o professor Samuel Murgel Branco, que ele escreveu um livro muito legal sobre Caatinga, que é um pouquinho antigo, mas eu reli ele ontem, e ele fala muito isso, que o solo lá é mais rico, inclusive, do que a Amazônia, inclusive do que os outros lugares, só que lá tem esse problema do clima, tá bom? Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho de Mata Atlântica, tá bom? Então, eu quero saber antes, vamos mudar, sair da Caatinga, então a gente está saindo do sertão e indo em direção ao mar. O oceano é Atlântico, então aquela mata que chega perto do oceano Atlântico, a gente conhece como Mata Atlântica. Em alguns pontos, né, vai chegar até 300 quilômetros para dentro do continente. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente está aí aproximadamente 100 quilômetros, 80 quilômetros de distância do mar, então aqui era tudo Mata Atlântica fechada. Só para você ter uma ideia do quanto que esse bioma já foi modificado, ou esse ecossistema aí já foi modificado. Mas eu quero saber o que você sabe sobre Mata Atlântica, tá? Então, 3 minutinhos aí para você me dizer qual que é o clima da Mata Atlântica, os corpos d'água, vegetação e fauna. Vamos começar com o Guilherme aí, professor. Olha, Guilherme escreveu calor com vários rios e rico em fauna e flora. Agora, a grande maioria foi no quê? Tropical. Ó, Sara, Raíssa, teve Nicolas, Ryan, teve Guilherme também, Roane Cristina, Iago, Bianca, Gabriel, todo mundo no tropical. Davi, Rafael, Rodrigo, uma galera aqui. Alguns arriscaram falar úmido, o clima é tropical, Maria Jaice, Vinícius escreveu úmido, variado. O Júlio César ficou só no tropical. Muito bem. Então, sim, úmido, por quê? Né? Muita vegetação. Mas lembra, não é um solo tão rico quanto o da Caatinga. Quer dizer que se eu desmatar, né, a gente tem visto isso muito, principalmente lá na Amazônia, né, a gente tem visto bastante
desmatou, vira areia, não cresce mais nada, tá? Porque o solo é pobre, tá bom? Então a gente tem que cuidar muito. E olha só, aqui é úmido por quê? Por causa da mata, por causa da grande diversidade aí de flora, de planta, tá? E aí a planta já faz, o professor lembrou em aulas anteriores aí, né, o professor Magno falou sobre isso também, a evapotranspiração, né, que é quando a umidade sai lá pelas folhas na copa da árvore. Tá? Então evapora porque a planta transpira, daí a gente chama de evapotranspiração. Tá? A água evapora porque a planta transpira. Tá bom? E olha só, aí você cria um ciclo, né, ali que fica umedecendo tudo. Tá bom? Inclusive São Paulo, né, a cidade de São Paulo era conhecida como Terra da Garoa, em parte por causa da umidade da própria Mata Atlântica e em parte também por causa da umidade que vem lá do norte da Amazônia. Tá bom? Então o clima é úmido, quente, né? A gente tem que lembrar que a gente pode chamar esse bioma de floresta ombrófila densa, né, que isso vai ter no mundo inteiro, na área tropical, ou mista, que aí entram as tais matas de araucária lá, que o pessoal falou, que elas são mais espaçadas, tá bom? Então, o que quer dizer floresta ombrófila densa? Ombrófila quer dizer que é sombreada, ombro, fechada, sombreada. Tá aí densa porque tá tudo fechadinho lá. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aí onde que fica, né, então, a nossa Mata Atlântica aí no mapinha. Isso. Essa parte verdinha aí, ó, próxima ao mar, tá? Na costa do Brasil. Tudo bem? Então essa parte verde, você pode ver que lá, começa lá no Nordeste, né? Se eu olhar de cima do mapa para baixo. A gente tem que lembrar, gente, que essa história de estar em cima e estar embaixo é uma questão meramente didática. Se você olhar a Terra do espaço, não tem em cima e nem embaixo. Tá? Alguns dizem que tem até ideologia nos mapas, né? Então por que que, por exemplo, o hemisfério norte está acima do hemisfério sul? Aí fica para vocês pensarem aí, né? Mas, então se a gente começar lá pelo Nordeste e vai até o Sul, se você vê o Paraná praticamente está todinho dentro da Mata Atlântica. Né? São Paulo aí tem uma parte bem importante dentro da Mata Atlântica. Minas Gerais, então, olha só, quase metade de Minas Gerais está dentro da Mata Atlântica. Se, né, a Mata Atlântica ainda existisse dessa forma. Infelizmente, aí, se eu não me engano, resta menos de 12% aí, ou talvez até menos, que eu li, mas não recordo, de quantidade de mata que a gente deveria ter e não tem mais. Por quê? Se você pegar aqui, por exemplo, no Sudeste, todas as capitais, todas as grandes cidades, etc., estão tudo dentro de onde deveria ser a Mata Atlântica. Só para vocês terem ideia. Né? Então, realmente, é o nosso bioma mais devastado. Tá bom? É o que está mais destruído, assim, é a Mata Atlântica. Mas dá para recuperar. É só você ver, se você deixar um terreno baldio qualquer aí, se você deixar ele lá 6 meses, começa a nascer o que a gente chama de mato. Né? Na verdade, aquilo ali são as plantas que vão chegar ali, as pioneiras, vão começar a montar a mata de novo. Elas vão fazer sombra, daqui a pouco as árvores grandes vão começar a nascer a mudinha, e quando você vai ver, a mata já está recuperada. Tá? É só deixar. Né? Mas o problema é que a gente vê mato, o que a gente faz? A gente corta, né? Vamos dar uma olhadinha na biodiversidade aí. Isso. Isso, olha só que interessante aí a biodiversidade da Mata Atlântica. Então, 270 mamíferos, a gente vai ter aí 400 e tantos anfíbios, né, 300 e tantos répteis, muitas aves, tá bom? E peixes aí aproximadamente 360, mas, de novo, né, o que é o grosso aí? É a flora, são as plantas, tá bom? E lembrando, gente, que o que está aí é o que a gente registrou, é o que a gente conhece. Não necessariamente é tudo, tem muito mais. Tá? Só para a gente dar uma olhadinha aí num recorte de Mata Atlântica, dá uma olhadinha aí. Né? Então você vê uma mata mais fechadinha assim, ela provavelmente aqui na nossa região, né, na região mais próxima ao Oceano Atlântico, será a Mata Atlântica. Wagner Soares escreveu que tem mico-leão dourado, tucano de bico verde aí nessa região, professor. Olha só, o mico-leão dourado, ele é um problema sério. Sabe por que o mico-leão dourado é um problema sério? Porque ele vai somente surgir numa região específica de Mata Atlântica no Rio de Janeiro.
só lá. Ele não tem espalhado em toda a Mata Atlântica. Então, vai ter uma região específica no Rio de Janeiro e só ali tem mico-leão-dourado. Aí a gente pode falar que é endêmico então, professor? Pode falar que é endêmico e pior, é endêmico de uma área específica da Mata Atlântica, nem é de toda a Mata Atlântica. Tá? Então, gente, isso é um exemplo que a gente conhece. Imaginem quantos que sumiram e a gente nem ficou sabendo. Né? Imaginem outros que estão escondidos e a gente não conhece. E enquanto isso, a gente vai destruindo. E o lobo-guará, que tem surgido bastante aí, né? Os comentários, não é uma espécie endêmica, né, Não. professor? Bom deixar claro, né? Não. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho para Caatinga, lá na Caatinga tem uma coisa interessante. A maioria das espécies lá, elas são migratórias, até por causa da situação ali do clima. Então elas vão ser migratórias, vão estar ali enquanto tiver chuva, enquanto tiver abundância. Acabou a chuva, elas caem fora para outro lugar. Então vai ter pouquíssimas endêmicas na Caatinga. Já em área de mata fechada é mais comum, né, a gente ter coisa endêmica, assim, tá bom? Espécie endêmica, né, para não falar coisa. Bom, enfim. Bom, então a gente falou aí, é lógico, gente, dá para fazer uma aula de um mês sobre cada ecossistema. Mas para isso você vai ter curso aí de engenharia florestal, vai ter cursos específicos para essa área. Né? Quem tem o projeto de vida que gosta disso, tem gente que ganha dinheiro com isso, reflorestando, etc. e tal. Dá para trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Tá fazendo engenharia florestal, fazendo até mesmo a engenharia agrônoma, né? Entre outros, tá bom? Então fica a dica aí. Agora eu quero saber, a gente falou aí dos ecossistemas brasileiros. Eu vou dar 2 minutinhos para você pensar o seguinte. Há um ecossistema mais importante do que outro? Vou usar aqui o que escreveu a Bruna, mas é claro que não, né? A maioria colocou não, né, professor? Mas até alguns colocaram sim. Aí a gente não sabe, daqui a gente não sabe se foi brincadeira ou se foi sério. Mas pode ser até sério, no ponto de vista assim. Você coloca assim, do ponto de vista de que, como um ecossistema acaba interferindo no outro, e isso acontece mesmo, aí pode ser que sim, há um mais importante que o outro, porque ele vai ter que ajudar o outro. Só se for isso, quer dizer, a resposta, no final das contas, é não. Né? Tem vários aqui, não vou nem ler, professor. Eu vou destacar apenas esses que tentaram justificar, né, um pouquinho e tal. Tem a Clara aqui que escreveu, não, todos são importantes para o Brasil. A Iara também, ou Lia Auchi. Escreveu, não, todos são igualmente importantes, mas aí aparece alguns sim, mas eu acho que nesse sentido, ou que foi uma brincadeira como a gente já falou aqui algumas vezes, né? É legal ter um bom humor e tudo mais, mas essa observação. Pode ser o sim, mas na verdade é não. Okay. Então é isso, tá, gente? Na verdade é não, tudo bem? Só sistematizando rapidinho. A Caatinga e a Mata Atlântica têm muitas particularidades que tornam imprescindível sua preservação, seja por questões econômicas, ambientais ou climáticas. Destacamos ainda que os ecossistemas se interdependem, ou seja, um depende do outro, não havendo um mais importante do que o outro. Gente, muito obrigado. O professor Magno tem um recadinho para vocês aí. Tchau. Para vocês contarem o que vocês acharam da aula, conta aí para a gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Agora você pode contar aí com esse mecanismo, né? Você coloca esse QR Code aí, ou entra no link no final de cada aula para fazer a avaliação. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço.